Vamos ver, chat. Ó, as Catalendas, o programa infantil que traumatizou uma geração. Que foda! Vamos ver. Deixa eu fechar o pente aqui. Agora vamos à história. Oba! História! História! A história começa com um grupo de pesquisadores norte-americanos contratando um caçador local para os levar até o coração da floresta amazônica. O objetivo era investigar a existência de uma criatura que, segundo relatos de moradores locais, era uma espécie de pé grande amazônico, um monstro gigante, totalmente coberto por pelos vermelhos, com um olho só e uma boca que cobria toda a extensão da sua barriga. E com esse caçador de guia, eles passaram então vários dias e noites em busca da tal criatura, ao ponto dos suprimentos que haviam levado se esgotar. E com muita fome, o cinegrafista do grupo decidiu comer um fígado que havia encontrado no meio da floresta, ignorando os alertas do caçador, que havia avisado para não comer, pois muito provavelmente a carne era uma sobra que a criatura tinha deixado para comer mais tarde. E o resultado é que durante a noite, a criatura, ao sentir a falta da sua refeição, foi se vingar do homem. Nossa, dona Preguiça, tá parecendo uma história de terror. Ai, História de terror. Velho, eu achava esse negócio com fantoche muito legal. Eu não sei se é fantoche que fala, mas esses palitinhos, sabe? Que fica a pessoa embaixo mexendo. Ai, eu adorava. Eu adorava. É um tipo diferente de fantoche. pois escuta o resto. E com um golpe só, ele arrancou a sua cabeça e começou a devorá-la. Isso enquanto o restante do seu corpo ainda se debatia em agonia. Uma visão realmente assustadora. Que medo. Nossa, dona Preguiça, essa história é de arrepiar. E essa história macabra poderia ser facilmente o roteiro de um filme de terror, daqueles mais sangrentos e trashes que só as mentes perturbadas dos Estados Unidos conseguem fazer, se não fizesse parte de um programa infantil que foi exibido em plena luz do dia entre um episódio e outro de Vila Sésamo, Thomas e seus amigos, Bob o Construtor, Cocoricó e vários outros Eu assistia Thomas e seus amigos, velho. desenhos super bonitinhos e infantilizados da TV Cultura. Nossa, dona Preguiça, fiquei todo arrepiado. Nossa, Bom, dona que o programa Preguiça. Catalendas foi uma experiência, né? Principalmente pra quem ainda era criança na época. Eu nunca vou Nossa, esquecer era de um incrível. capítulo dessa série que começava com nada mais, nada menos que um velório, onde um grupo de pessoas com um visual super bizarro estavam dentro de uma casa bem macabra, velando uma pessoa morta dentro de um caixão. E essa nem Começava foi a pior parte bom, desse né, capítulo, gente? já que no Desse meio jeito. dele, o defunto simplesmente Ele levantou, levantava. assustando todo mundo, numa verdadeira cena de filme de terror. O que era a menina do exorcista comparada com essa velha morta aqui. O que Duvido era o a criança que assistiu exorcista? isso conseguiu dormir tranquilamente à noite. E olha, eu sei que tem toda a pegada cultural e tals por trás, mas os fantoches que eles usavam pra contar as historinhas do Catalendas eram sempre muito bizarros. Eles sempre davam medo, mesmo quando as lendas contadas nem eram lá tão normais. assustadoras. Eu sou o Curupira! Acho que o único respiro que a gente tinha eram os momentos em que a Dona Preguiça e o Macaco Preguinho Apareciam. que eram realmente bonecos muito fofinhos. Eles eram Apesar muito de eu sempre achar que aquela preguiça tinha alguma maldade escondida, pois o pobre do macaco ia lá todo inocente fazer uma visita pra ela, mas sempre acabava saindo de lá traumatizado depois de ouvir as histórias macabras que ela contava. Ele tem medo da senhora? Mas, brincadeiras à parte, Catalendas é realmente um programa bem diferenciado, né? Principalmente Eu quando a gente adorava, compara com o que é velho. Cara, vocês desbloquearam uma memória que eu não lembrava que tinha. Velho, fazia Gente, eu assistia isso quando eu era muito criança. Tipo, eu não lembrava. produzido para o público infantil hoje em dia, pois além de valorizarem Eu tô com muito um o ataque de folclore e a riso depois mitologia dessa nacional, curupira. resgatando diversas lendas contadas a gerações nos 4 cantos do nosso país, eles não tratavam as crianças como idiotas, Não. e contavam as histórias como elas eram realmente contadas. E isso era muito bom. Tipo, eles não tratavam as crianças como, tipo, ah, não é assim, ah, que não sei o quê.
assim, de terror, sabe? Tipo, normal, assim. Não contava como se as crianças fossem bobona. Igual algumas coisas hoje em dia, né? Que as pessoas. sem censurá-las ou transformá-las num conto de fadas da Disney. E convenhamos que o nosso folclore é extremamente bizarro e mórbido, né? As lendas quase sempre envolvem mortes, pessoas devoradas e coisas do tipo. Bom, só que o mais curioso é que nós não estamos falando de um Hoje em dia programa tá dos anos assim, 80 tá. ou 90, onde ainda não existia o politicamente correto. É Mas sim 2000. de um programa que começou a ser produzido nesse século e teve episódios lançados até bem recentemente, até 2019. Como será que a TV Cultura Caramba! provou essa verdadeira série de terror para crianças? Será que havia mesmo alguma proposta pedagógica por trás? Fantástico os aparelhos. Sim. E para entender como esse programa foi Muito aprovado, só mesmo conhecendo a sua história de criação, né? Pois é, finalmente chegou. Eita porra! Oxi! Um barulhão aqui. Me desbloquearam uma memória que eu preferia nunca terem desbloqueado. Mano, meu Deus! Gente, um barulho tipo como se o carro estivesse derrapando, sei lá. É, eu ouvi também super alto. Agora de conhecermos a verdadeira história de uma das maiores pérolas Vamos infantis ver. brasileiras. Uma série que, como vocês devem Eu era essa criança tremendo, gente. Sim, o Kizinho. imaginar, deve ter dado uma trabalheira danada pra ser feita, uma vez que cada episódio trazia uma história diferente com bonecos diferentes. Ou seja, eles tinham que confeccionar novos Toda fantoches vez. pra cada novo episódio. Toda Não é à vez. toa que, apesar de ter sido produzida ao longo de 20 longos anos, a série só tenha 127 episódios. Quer dizer, 127 episódios Só? com fantoches e aquele estilo que a gente costumava assistir quando pequenos. Isso porque Catalendas ganhou novos capítulos nesse ano de 2025, mas fez Eita porra! Ah, não! Ah, não! Que coisa feia! Que porcaria, 7 episódios velho! com fantoches e aquele estilo Ah, que a não, gente ficou costumava muito assistir feio, quando não pequenos. gostei. Isso porque Catalendas ganhou novos capítulos nesse ano de 2025, mas feitos por inteligência artificial. Ah, não! Vamos todos juntos até 5 contar. Atenção que o Catalenda já vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. Catalendas no ar. Meu E sim, o programa Deus! que outrora valorizou tanto a nossa cultura, lendas e artistas nacionais, já que as histórias eram contadas com teatrinhos de fantoches, atingiu o fundo do poço com uma animação porca de ChatGPT. Ai, gente, será que o negócio faliu? Deve ter falido, né? Eu acho que foi, acho que faliu. Pra isso ter vendido, né? Cara, olha a diferença disso aqui. Dá pra ver que tudo foi feito à mão, sabe? Tipo, é outra qualidade. Ah, cara, eu fiquei triste agora. Nossa! Mas calma que já já a gente fala mais sobre isso. Até porque, como vocês já devem imaginar, isso deu uma treta colossal. Então vamos agora com o nosso amigo Preguinho até a janela da casa da Dona Preguinho! Preguiça. Deixa eu pegar o meu livro para eu te contar uma história. Peraí. Oba! História! História! Oba! História! 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 E se preparem pra se traumatizar com talvez alguma cabeça saindo do corpo de algum fantoche ou outra cena tão aterrorizante quanto até o final desse vídeo. Ai, não sei nem se eu quero ouvir o resto. Parece que essa história não vai terminar bem.
Bom, pessoal, e se a gente pôde assistir as lendas contadas nas suas versões bizarras originais e, por consequência, tivemos muitos Ficava pesadelos na traumatizado. infância, nós temos que agradecer a essa senhorinha aqui, a pedagoga Joséa de Oliveira Caramba! Feres, mais conhecida como Zéa Feres, Foi ela que especialista criou? em literatura infantil e integrante de um projeto da foda! Universidade Estadual do Pará, que resgata lendas do folclore e toda a poética brasileira passada por via oral. Ela foi a profissional responsável por dar todo o suporte pedagógico ao programa Que Catalendas foda! desde os seus primeiros episódios. Assim que o programa começou a ser produzido, lá em 1999, houve toda uma preocupação da equipe em como tratar temas como sexo, morte e outros elementos considerados como mais pesados e que Pra eram bastante criança. presentes em diversas Traumatizavam lendas do com nosso coisas folclore. bizarras Por antes, exemplo, agora é como com ia entortando os bonecos a cada frame. Sim, eles iam entortando os bichos. Mas, tipo assim, dá pra ver que foi feito, teve um carinho por trás. Foi bem pensado, sabe? Como que ia ser feito, como que ia contar, como que ia ter tudo, sabe? Agora o trauma é IA, gente. contar a história do Boto Agora o trauma é IA, é de fruta. Acabou. Cor-de-Rosa, que era literalmente um boto que virava homem pra engravidar mulheres num programa infantil, né? O pessoal da produção até pensou em colocar no final de cada capítulo uma espécie de moral da história, com os bonecos principais aparecendo no Moral final da de cada lenda história. contada pra explicar a lição de moral que existia nela, no maior estilo Aham. He-Man no final de cada episódio. Na história de hoje, vemos que a pessoa que tem Não mau deixa de hálito ser terror, é a um diferença é que você se aterroriza com a animação podre da IA. Sim, você continua se aterrorizando, velho. É foda. O Boto, olá, Marilene, casada. Nossa, eu lembro da Caverna do Dragão. Vocês assistiram? a única que não aceita uma bala. Porém, foi a senhora Zéia que os aconselhou a não fazer, pois pra ela, cada história por si só já trazia uma moral contida na sua própria narrativa. Não E seria o precisa papel ter do uma moral programa da também história. fazer a criança pensar sobre o que assistiu e tirar ela mesma uma lição daquilo, ou seja, A própria criança pensar e interpretar do jeito que ela pensou, entendeu? Pra criança ficar curiosa e pensar, nossa, mas essa história é o quê? Sabe? A criança refletir sobre. Não já dar de mão beijada. Faz sentido. Faz sentido. ela fez do Catalendas um programa educativo mesmo, não uma série infantiloide que acha que uma criança não tem capacidade de formar uma opinião. E pra ela, os temas mais pesados e questões como a morte poderiam ser suavizados pelo fato de serem encenados por bonecos. Sim, no capítulo que a faz gente citou sentido. no começo do vídeo, que é a lenda do Mapinguari, um ser do folclore lá da região do Amazonas, o fato de termos uma cena de morte pra ela não seria assustadora pras crianças, pelo fato de ficar claro pra elas que a cabeça arrancada era de um fantoche. Bom, Sim. não querendo ser chato, mas sinto informar, amiga, acho que você tava errada nessa. Essa cena foi assustadora sim. Enfim, mais posicionamentos pedagógicos à parte, pra gente entender como a Zéa Feres entrou nesse projeto É e como brasileiro, ele de Dani. fato começou, a gente primeiro vai ter que viajar até o Pará e voltar Ele lá passava, eu acho que ele passava na TV Cultura, não passava, chat? Tudo depende da forma que você conta, sim. Eu gostava. Tipo assim, hoje em dia é tudo mastigado. Velho, IA, né? Qualquer coisa, hoje em dia a pessoa vai pesquisar na onde? No chat GPT. É foda. pro comecinho dos anos TV 90, Brasil? quando esse grupo teatral Ah. aqui foi fundado, o Embuste, que sim, vem da palavra embuste, um grupo teatral que ainda está na ativa e que se especializou no teatro de fantoches para crianças. E que dentre as diversas legal! peças que eles fizeram ali na região do Pará nos anos 90, várias delas eram resgates de lendas folclóricas locais. Aliás, a Zéa chegou a ser consultora deles em alguns espetáculos. E eu acho que você é inteligente e já entendeu aonde eu quero chegar com isso, né? Pois é, foi Eu essa não. companhia teatral uma das principais responsáveis pela criação do Catalendas. Ah!
Agora eu entendi. Porém, uma coisa é estar ali no teatro, né? E Ah, ainda por cima sim. no Pará. Já Agora outra é eu virar um entendi. programa da TV Cultura. E é aí que entra o nome talvez mais importante para a criação desse programa, o Roger da Silva Paes, que eu não sei bem se já trabalhava na TV Cultura do Pará ou entrou nessa emissora só para fazer isso, mas que lá no finalzinho dos anos 90 ficou responsável pelo desenvolvimento do primeiro programa Gato infantil Félix. desenvolvido para esse Oh. canal. E que até por se tratar de uma coisa inédita a nível regional, pensou que esse programa deveria exaltar a cultura local e nada mais Sim, faz cultural que sentido. resgatar as narrativas populares, né? E foi aí que ele pensou no grupo de teatro Embuste, que já fazia esse trabalho através de peças e já possuíam tanto bonecos quanto que pesquisas hoje em sobre dia as quase não lendas. tem nenhum E é a programa com partir de fantasma. 1999 que o não pessoal tem. da TV Cultura vai se juntar a esse grupo teatral para desenvolver, eu acho que talvez o maior projeto infantil feito na região norte do nosso país. A ideia, a princípio, era trabalhar apenas com lendas ali da região da Amazônia, até porque o programa só deveria ser exibido mesmo na TV Cultura do Pará. E já no comecinho do Só planejamento, lá. eles já tinham uma coisa em mente, de que as histórias seriam contadas de uma velhinha para uma criança. A criança representando o espectador, a gente que Sim, estaria em pra casa gente se assistindo pela identificar, né? televisão, e a velhinha representando a mãe preta da senzala, a escrava que ficava responsável por cuidar das crianças, tanto das demais escravas quanto dos seus senhores, e costumava contar histórias da tradição oral para elas. Já a ideia de representar Olha! esses dois personagens como animais foi mais uma vez para trazer aquela identificação local, pois a preguiça e o macaco são animais que representam bem a floresta amazônica. Sim, Uma verdade. curiosidade é que no começo eles pensaram em representar a criança como uma arara. Arara. Mas como já havia na TV a Ana Maria Braga que interagia com um pássaro, Velho, ia ser difícil a criança se identificar com uma arara, né? É foda. Tudo foi pensado. para evitar comparações, eles alteraram o bicho para um macaco. Legal! Já o título do programa, Legal! Catalendas, um título super criativo, né? Também veio dessa ideia de lendas, mais precisamente a do Saci Pererê. O Roger Paes, O pensando Saci em como o Pererê! programa deveria se chamar, O tapa é caro, mas ainda resgatam? Velho, é que tipo assim. É meio que eu pago o tapa que eu não dou, entendeu? Que eu não resgato. Então eu tô pagando os que eu não resgato, é isso. lembrou que o Saci, quando aparecia em algum lugar, formava um redemoinho. E foi pensando nisso, no vento, que veio a ideia do catavento na sua mente. Daí do catavento pra Catalendas foi um pulo. E o legal é que com o nome, toda a identidade visual também já estava definida. Quanto à produção do programa, como você deve imaginar, deu trabalho. Não pra gravar, que eles faziam tudo no mesmo dia. Geralmente, as cenas do Preguinho e da Dona Preguiça eram gravadas pela manhã e da lenda em si durante a tarde. Porém, pesquisar a lendas, desenvolver roteiro e principalmente Fazer os construir novos bonecos fantoches para cada é novo o que dava episódio trabalho. demorava muito. Todo o processo levava cerca de 1 mês. Meu Deus! Pois é, 1 mês para cada capítulo de 10 minutos. Não é por acaso que, apesar do programa ter Dava começado a ser muito produzido em trabalho. 1999, a sua primeira era, que durou até 2009, só contou com 100 episódios. Episódios Só, esses que entre bombaram aspas. muito no Pará. Catalendas por lá, entre o finalzinho dos anos 90 e o começo dos 2000, se tornou um dos programas mais assistidos da televisão local. Não é à toa Nossa, que chamou que a atenção da legal. Telecultura de São Paulo, que passou a exibi-lo na sua programação. E com muito êxito também. Pera, Esse programa passava de São na Paulo, onde programas antes? mais Catalendas por lá, com 100 episódios. A sua primeira era, que durou até 2009, só contou com 100 episódios. Durou 20 episódios anos. esses que bombaram muito no Pará. Catalendas por lá, entre o finalzinho dos anos 90 e o começo dos 2000, se tornou um dos programas mais assistidos da Passava em televisão qual local. TV Não é à toa Cultura? que chamou a atenção da Telecultura de São Paulo, que passou a exibi-lo na sua programação. E com muito êxito também. Esse programa Ai, também tinha chegou a ser um regional, dos mais né? vistos do canal de São Paulo. Infantil de qualidade é na cultura. Catalendas! Eu me lembrei de uma história. As histórias Uau. brasileiras em Catalendas. Tu. De segunda a sexta, 11h20 da manhã e 5h20 da tarde. Passava Sábado, 2 3 vezes da por tarde. dia.
Cultura, a TV da criança. E foi devido a esse sucesso a nível nacional que eles decidiram ampliar o catálogo de lendas contadas, abrangendo também a contos de várias outras partes do nosso país, e até mesmo lendas urbanas, como a do lobisomem. Enfim, mas se o programa dava tão certo e tinha tão boa audiência, por que será que ele foi interrompido em 2009? É algo muito mágico o teatro e também os fantoches. Você já fez algum trabalho da escola sobre isso? Interpretar ou fazer fantoche? Chat, vocês já viram? Eu já fiz fantoche quando era criança. E eu já interpretei em teatrinho também na escola, velho. Eu adorava. TV Cultura do Pará, depois TV Cultura de São Paulo e depois TV Brasil. Ah, entendi. Então, Sasuke, tinha tão Sasuke. boa audiência, por que será que ele foi interrompido em 2009? Então, isso aconteceu por causa de um corte de gastos do governo do Pará que afetou a TV Cultura desse estado. Velho, e a mas que produção só pôde ser merda. retomada em 2011, quando houve a 2 mudança anos. de governo e novos investimentos públicos foram destinados para essa área. E foi aí que novos 14 episódios foram produzidos, de 2011 até 2013, e todos gravados em alta definição. Olha, que chique. Já a última temporada, produzida de 2013 até 2019, teve apenas 13 episódios e foi feita em 6 parceria anos. com uma produtora audiovisual paraense chamado Mano Mana Filmes. E a Mano ideia Mana deles foi Filmes. fazer uma pegada mais ecológica, com os bonecos e cenários sendo feitos de material reciclável. Ou seja, juntando as 3 eras, a era clássica com 100, a era HD com 14 e a HD. era reciclável com 13, ao todo, Catalendas possui 127 capítulos. Porém, nem todos eles foram exibidos pela TV Cultura de Não. São Paulo, e muitos deles nem sequer foram reprisados pela TV Cultura do Pará. Tem muitos, inclusive, que se tornaram Lost Media, talvez pelos temas mais pesados, que acabaram sendo considerados com o tempo como impróprios para crianças. Um Oxi. desses capítulos é o chamado A Lenda do Tejo, que a gente só pode ver Tejo? trechos em péssima qualidade porque alguém conseguiu gravar da sua exibição original. E a história desse conto era realmente super bizarra. Ele falava Meu sobre um pai Deus. que, para conseguir comida para sua família, prometeu para uma criatura que morava num casarão estranho no meio da floresta que iria dar para ele se casar o primeiro ser vivo que ele visse quando chegasse em casa. A ideia Meu dele era dar a Deus. cadelinha, que sempre ia recebê-lo na porta quando ele chegava. Porém, nesse dia, a sua filha mais nova é que foi recebê-lo, e ele teve que cumprir a promessa. E deu pra criatura a sua filha ainda criança. O Meu mais bizarro Deus, era que no que casarão paia, nós nem velho. podíamos ver o tal bicho. Como ele era todo escuro, nós só podíamos ver os seus olhos gigantes assustadores. Então dá pra imaginar o porquê dessa Caralho. história nunca ter sido reprisada, né? Ela era extremamente errada e perturbadora. Que história mais esquisita. Só que pra mim ela não é tão Paia. bizarra quanto isso aqui. Dona Qual? Preguiça, Dona Preguiça. O que foi, preguinho? Carol, eu sou Pra uma que das tanta pessoas que agoniação? comprou essa Lost Media e sim passou uma década para ser achada. Essa lenda realmente existe. Eu tinha medo da história do caos do queijo. Nunca ouvi falar do caos do queijo. Passou 1 década pra ser achada essa lenda. Caraca! Eu não sabia. Gente, isso aqui é muito mais assustador, tá? Do que aquela Dona história. Preguiça. O que foi, preguinho? Pra que tanta agoniação? A senhora não sabe a novidade? O que foi, macaquinho? A gente tá de volta na tela da TV Cultura. Pois é, eles tiveram a ideia de criar uma animação de inteligência artificial para Catalendas. Ah, é? Eu realmente não sei se alguém do projeto original estava envolvido na produção, mas olha só esses trechos que o Jornal da TV Cultura do Pará exibiu no começo desse ano. Lamentável. Eu até entendo que a ideia deles era só fazer algo pequeno para comemorar a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP30, que seria Sim, realizada faz por lá. sentido. Ao todo, eles fizeram 12 capítulozinhos de 1 minuto cada, apenas falando sobre o tal evento. Porém, esses episódios também se tornaram Lost Media, já que Lost após a Media. divulgação, o público caiu matando, e eles não tiveram coragem de exibir nenhum deles. E ainda bem, né? Puxa. Que bom, né? E é isso, pessoal. Essa é a história do programa onde colocaram uma preguiça pra contar creepypasta pra criança. Ah, cara, era muito bom, velho. Aí eu me assusta. Me assusta também, viu?
Nossa, ficou muito. Ai, ficou muito feio, cara. Ficou muito feio. Ficou. Ai, não, nossa, me deu gastura de ver isso. Meu Deus, não ficou legal, sabe? Ficou. Ai, ficou meio tosco, não sei. Eu fiquei com medo. Creepypasta saudável. Ah, quem que não gosta de creepypasta, gente?